Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 7 de março de 2026, horas antes do Clássico Grenal. O Inter já está concentrado no seu hotel para o jogo de amanhã, a grande final do Campeonato Gaúcho. Novidades importantes do que pode ser a escalação do técnico Paulo Pezzolano e o que foi testado na última atividade de hoje no CT Parque Gigante. A gente também fala aqui sobre o ambiente, o clima para esse jogo, as respostas que vieram do Grêmio neste sábado. Teve dirigente gremista falando e reclamando da postura do Internacional e informações extra-campo. As contratações principalmente ligadas ao transfer ban da FIFA que o Inter tomou nas últimas horas. E também o Colorado condenado fora das quatro linhas a pagar 30 milhões para um ex-jogador do clube. Eu vou contar tudo isso nesse conteúdo. Antes, eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro, esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Então se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse conteúdo, tem o meu link lá da KTO e tem as melhores odds para tu brincar e se divertir por lá, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter finalizou a preparação para o Clássico Grenal 4-5-1, jogo de volta das finais do Campeonato Gaúcho, amanhã, 18 horas, no estádio Beira-Rio. O Inter, que perdeu o jogo de ida por 3-0, um jogo cercado de polêmicas e erros da arbitragem, mas ainda assim acredita e nutre a expectativa de quem sabe conseguir reverter o placar e se tornar bicampeão consecutivo. O Inter que, depois de muito tempo, voltou a vencer no ano passado o Campeonato Gaúcho com sobras e esse ano também fez uma campanha com sobras e agora chega para esse jogo de volta da final. Bom, hoje na atividade que foi fechada, o técnico Paulo Pezzolano testou outras duas situações, tá? A primeira delas, aquela que a gente já vinha falando nos últimos dias, do Aguirre ser o substituto do Bernabei, que é a única baixa no Internacional. O Bernabei suspenso, foi expulso no primeiro tempo do jogo de ida lá na Arena, tá? O Aguirre ele foi testado mais uma vez na lateral esquerda e tudo nos leva a crer que ele deve ser o substituto do Bernabei. O Pezzolano também testou um time com 3 zagueiros, testou o Vitor Gabriel na lateral esquerda, mas maior parte da atividade foi com o Aguirre como lateral esquerdo, tá? Outra questão que foi testada pelo treinador do Internacional foi o Villagra entre os titulares na vaga do Ronaldo, tá? A gente tem que ficar atento a isso também, porque é uma possibilidade. O provável Inter tem Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Félix Torres a zaga e o Aguirre na lateral esquerda. No meio de campo, o Ronaldo ou até o Villagra, que foi testado hoje. Mais à frente, Paulinho como segundo homem. Nas pontas, Vitinho e Carboneiro, Alan Patrick centralizado e Borré no comando de ataque. Esse é o provável Inter para o Clássico Grenal de amanhã às 18 horas no Beira-Rio, que vai ter casa lotada. O torcedor do Inter comprou a ideia do time, comprou a ideia do Pezzolano e da direção do Inter e vai em peso para o Beira-Rio. Os ingressos estão esgotados desde a última quinta-feira, tá? Não tem mais lugar, somente ali no Coração do Gigante, que daí não é comercializado pelo Inter e sim pela Abril, mas a expectativa de mais de 45 mil torcedores no Beira-Rio e uma grande festa amanhã no jogo do Internacional. O clima, ele foi quente durante a semana e hoje o vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, concedeu uma entrevista depois do treino aberto que o Grêmio fez, que teve presença de torcedores, teve presença da imprensa na segunda parte da atividade, e o vice de futebol gremista, ele falou sobre o que foi a semana e cutucou o Inter, cutucou a postura do Inter e da sua direção. Olha só o que disse o dirigente gremista. O que aconteceu é que diante de um lance normal de jogo, onde um jogador do Inter tomou uma decisão errada, ele foi expulso, isso aí gerou consequências no resto da partida e logo após nós tivemos aqui uma ação orquestrada, tanto de parte do adversário quanto de todos os identificados,
jornalistas, todos os que ocupam espaço na mídia e têm alguma identificação com o Internacional, eles construíram um clima bélico, eles transformaram um resultado normal de jogo num ato ilícito, praticamente acusaram o Grêmio de estar roubando o campeonato. Hoje teve coluna em jornal aqui da cidade, coluna importante. Quer dizer, é um trabalho orquestrado e são as mesmas pessoas que depois pedem de forma totalmente desconectada com o que eles fazem, pede paz, pede tranquilidade, né? Esse tipo de manifestação que serviu a semana inteira para acirrar os ânimos, ela vai contra o espetáculo. O Grêmio fez um jogo dentro das suas possibilidades, venceu, não tem culpa do que aconteceu dentro do campo, o juiz apitou bem. Agora, para esse jogo, com todo o condicionamento que os adversários fizeram, transformaram todo o foco em questões extra-campo, em arbitragem, em situações de agressão, pedidos de agressão a jogadores do Grêmio, né? Da nossa parte, o Grêmio está tranquilo, acredita que a arbitragem é suficientemente experiente para se blindar disso. Pedimos, sim, uma atenção especial da CBF em relação a isso foi ironizado, mas é o direito do Grêmio de se defender, de proteger seus atletas, a integridade física, e esperamos que o jogo transcorra normalmente e vença o melhor em campo. Dutra. Aí então, gente, Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa manifestação. Avançando, gente, vamos falar sobre algumas situações extra-campo, porque o bastidor do Inter também ferveu aí na última semana. O Internacional, na última sexta, tomou um transfer ban da FIFA, o que impede o clube de registrar novos atletas, e tem um prazo de 20 dias para que o Inter quite a última parcela da compra do Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia, que é o clube russo que o Inter está devendo, e por isso foi acionado na FIFA e tomou a ação do transfer ban da entidade máxima do futebol. O Inter justifica que pagou essa última parcela no dia 9 de dezembro, no final do ano passado, tá? No final de 25. Porém, por conta das guerras entre Rússia e Ucrânia, questões jurídicas da conta do Krasnodar, esse dinheiro teria batido na conta do clube russo e voltado para a conta do Inter, e que o Inter, na sua justificativa e nota oficial que divulgou ontem, está tentando buscar a melhor forma de conseguir pagar essa grana que, segundo o clube, já teria sido paga, mas acabou voltando para os cofres do Internacional. O Inter tem uma situação avançada pelo Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino, que tem conversas avançadas com o Inter não sacramentadas e não fechadas. E está tentando ainda o João Marcelo para o lado esquerdo da zaga, mas precisa resolver essa situação do transfer ban para conseguir registrar os atletas e ter reforços ainda até o dia 27, que é quando fecha essa janelinha. Outra situação que eu quero falar aqui é uma informação que foi divulgada hoje pela manhã pela ESPN lá em São Paulo, que é de que o Internacional foi indiciado, acionado na justiça pelo zagueiro Dalton, um zagueiro que jogou no Internacional, não marcou trajetória, veio do Fluminense para o Inter lá em 2013, se eu não estou equivocado, 2012, mas deixou o Internacional em 2014 porque ele foi demitido por justa causa. Era um jogador que não tinha dado certo no Inter, gerou alguns problemas internos e ele acionou o Inter na justiça já na época, tá? E a gente sabe que essas questões burocráticas, jurídicas, levam muito tempo para serem julgadas, enfim. O zagueiro Dalton, então, foi demitido por justa causa, ele acionou o Inter na justiça. O Inter acabou sendo agora condenado a pagar um valor que, somado a outros processos movidos por representantes do atleta, somam aí 30 milhões de reais, um valor bem alto, tá? Foram 3 processos. O primeiro foi sobre a demissão de justa causa. O Dalton conseguiu reverter essa demissão por justa causa e aí ele ganhou uma indenização de 4 milhões de reais na justiça. Depois a empresa que era dos seus empresários, a Citaipor Assessoria e Marketing Esportivo, acionou o Inter também na justiça, cobrando valores referentes à transação do jogador. Ele veio em 2010, tá? Perdão, tinha errado o ano. O processo acabou se prolongando, foi até 2023. Em 23 o Inter foi condenado a pagar um valor ainda da transferência, só que com aplicação de juros e correção monetária. E aí o valor chegou a 22 milhões de reais. Porém, o terceiro processo veio da advogada Mariju Maciel, tá? Que é muito famosa no meio do esporte, representante da empresa que intermediou a negociação do Dalton para sair do Fluminense e vir para o Inter, e aí dá um valor ainda de 3 milhões e meio. Então todo esse montante dá praticamente 30 milhões de reais. Para ser mais exato, 22 mais 4 dá 26, 7, 28, 29 milhões e meio.
arredondando 30 milhões, tem mais honorários do processo e tal, vai bater os 30 milhões de reais que o Inter está sendo acionado aí na justiça e precisa resolver essa situação o quanto antes. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.